Bem-vindos a mais um Café com Vendas com Alan Ramdan. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, bem importante, que é a escolha do ponto comercial. A escolha do ponto comercial não é só chegar ali, alugar uma sala comercial e botar o teu negócio e sair tocando. Isso pode gerar insucesso. E para que isso não ocorra, eu vou passar alguns segredos para vocês que eu vivenciei durante muitos anos procurando ponto comercial, escolhendo e tendo sucesso nessas salas comerciais, nesses pontos comerciais, com essas grandes dicas que eu fui adquirindo com o passar dos anos. Então vamos lá. Uma das coisas importantes a verificar, e que talvez muitos não saibam, alguns podem até saber, é quando tu vai achar uma sala comercial que tu acha interessante, é bem importante tu parar no horário entre 10 da manhã e ao meio-dia, ficar na frente dessa loja e pegar entre 10 e 11 horas da manhã, um minutinho ali e contar, cronometrar esse minuto e ver quantos veículos passam por minuto na frente desse ponto comercial. Essa sala comercial, ela vai depender do tráfego de veículos também. Então tu precisa fazer essa contagem é bem interessante. Como se faz isso? Tu vai lá, pega entre 10 e meio-dia, escolhe um minuto de um dia da semana e depois pega um sábado também, pode fazer isso antes de tu escolher o ponto comercial. Antes de tomar a decisão, é esse aqui o ponto. E cronometra quantos veículos estão passando por minuto na frente do ponto comercial. A sugestão que se dá é que o mínimo, o ideal que se passe é 50 carros por minuto na frente da avenida que vai ser o teu ponto comercial, ok? Vamos então para a próxima dica sobre o ponto comercial. A próxima dica também é uma contagem, não é de veículos e sim de pessoas, de quantas pessoas transitam que passam na frente daquele ponto comercial por minuto em determinado horário. Qual o horário de maior fluxo no comércio hoje? É das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. A gente sabe muito bem por isso, porque inicia geralmente os horários de banco, de cartório, de correios, né? E que a gente vai falar isso em seguida. Então, a gente precisa cronometrar também quantas pessoas passam por minuto na frente desse futuro ponto comercial. O ideal é que passe em um minuto na frente da calçada desse futuro ponto comercial 15 pessoas. É um número bem interessante. Já começa a ficar interessante o fluxo que vai transitar na frente do teu futuro negócio, ok? Então, 50 carros por minuto e 15 pessoas por minuto. Faz esse teste, vai na frente de um ponto comercial e cronometra isso para te ver como bate mais ou menos essas contas, que é bem interessante, ok? Então, não esqueçam disso, 50 carros por minuto, 15 pessoas por minuto. Certo? Vamos então para a próxima dica. O que mais é importante na hora da escolha do ponto comercial? Geralmente, durante esse tempo que eu fiz esse trabalho, eu sempre fazia um croquis das quadras em volta dessa quadra principal onde ia ser o ponto. Durante muito tempo eu fiz isso de mapear as outras quadras para ver quais eram os outros segmentos, quais eram os outros comércios que atraíam o fluxo de pessoas para aquela quadra ali. Então tu faz um croquis para te ver o que tem na volta e para te ver se ali na volta, se aquelas pessoas que vão naqueles comércios, eles vão passar também. Se as pessoas, isso vai ser importante tu fazer para te verificar se aquela quadra ali, ela consegue também pegar os clientes que vão fazer, que vão transitar por esses outros pontos comerciais que atraem muitos clientes. Quais são os pontos comerciais que atraem o maior número, o maior fluxo de pessoas hoje no varejo? São os bancos, né? Então, quando tu fizer, tu tem que te aproximar muito perto dos bancos, das farmácias, das redes de farmácias. Se tu pegar um ponto comercial muito próximo de um banco, de uma rede de farmácia, dos cartórios, dos correios, né, que são bem interessantes também, que tem um número grande de pessoas transitando e esse é um horário de fluxo e tu vai aproveitar esse fluxo também. Então, o que fazer para aproveitar o fluxo dos comércios que atraem um fluxo maior de pessoas? Né? Qual é o segmento que atrai um fluxo maior de pessoas? O segmento que atrai um fluxo maior de pessoas são os bancos, as agências lotéricas, os correios, os cartórios e as farmácias. Então, se tu estiver no meio desses locais, se tu estiver ali entre esses locais, se na quadra que tu escolher o teu ponto comercial tiver esse tipo de segmento, farmácia, banco, cartório, rede de supermercados, tu tá fazendo uma boa escolha, ok? Então, essa é mais uma das dicas também, a gente tá no meio de onde gera um grande fluxo de pessoas, certo? Um outro detalhe muito importante
a se verificar é se no local onde tu está escolhendo o ponto comercial, ele tem um local para estacionar, né? Se ele tem um local próximo para estacionar, porque senão fica, não tem lugar para estacionar, passa reto e vai parar no outro lá no teu concorrente que tem um local para estacionar, né? Então tu precisa verificar isso também. Além de todos esses detalhes, é ver se existe vagas para estacionamento que vai atender o teu público que é do teu segmento, ok? Então isso é uma coisa que tem que cuidar. Estacionamento é importante, certo? Um outro detalhe também, quando se está procurando ponto comercial, geralmente se conta com uma fachada imponente. A fachada imponente é como se fosse o teu outdoor. O outdoor dentro da tua cidade. Ele não vai ficar lá na rodovia, ele não vai ficar lá fora, ele vai ficar dentro da tua cidade, porque ele vai ficar ligado à noite, a gente já falou isso em outros vídeos. Então tu precisa verificar se existe a possibilidade de nesse ponto comercial tu conseguir colocar uma fachada imponente ou uma fachada que é padrão. Se for uma franquia, né, ela tem os seus padrões de tamanho, de altura, de largura, tem todos os seus padrões. Então tu precisa verificar se vai atender os requisitos da franquia, né? Geralmente franquia tem alguns requisitos, né? Se não for franquia, também é importante ter uma fachada imponente, certo? Alguns segmentos eles necessitam de uma metragem mínima quadrada para atender a sua exposição de produtos. Então é uma coisa a se preocupar também. Geralmente hoje uma loja ela tem em torno aí de 80 metros quadrados aí para que o varejo trabalha entre 60 e 80 metros quadrados, dependendo do segmento, como eu já falei para vocês. E é uma coisa que tem que se verificar muito. Também não adianta a loja ser muito comprida e ela não ter frente. É importante também cuidar quanto que ela tem de frente. Porque se tu tiver dentro dos requisitos que botar uma vitrine, vidros, né, transparentes, que são os chamados blindex, né, que já vão fazer propaganda de marca aí, né, mas se tu tiver que botar um vidro para fazer uma vitrine, precisar fazer isso, botar uma porta de vidro que seja ampla também, precisa verificar a frente da loja, quanto que ela tem de frente, né? Então é ideal também tu ter ali no mínimo aí em torno de 6, 7 metros de frente para que tu possa fazer isso dependendo do segmento, sempre lembrando disso, ok? Precisamos nos preocupar quando a gente vai avaliar o ponto comercial, é ver se ele vai ter como fazer uma boa exposição dos nossos produtos para quem está transitando, os veículos que estão transitando e para os pedestres que estão transitando também. Então é importante verificar o tamanho, né, a largura a frente da loja, o tamanho que tem, a metragem que tem à frente da loja e também a profundidade, se ela consegue atender a nossa necessidade, ok? Além disso, que é bem importante, evitar pontos comerciais com degraus na frente da loja. Os degraus na frente da loja, eles são um impedimento para o cliente entrar na loja. Eu já verifiquei isso por muito tempo, a gente já teve essa experiência, a gente conseguiu ter termômetro de lojas no mesma avenida com 2, 3 degraus para acessar o piso da loja e as lojas na mesma rua, sem degraus, que tinham um volume de venda muito maior que a loja que tinha 2 ou 3 degraus pequenos para acessar a loja. Também isso existe hoje, né? A lei de acessibilidade que a gente precisa respeitar, né? Então tem que ter esses cuidados todos para que, né, todos possam ter acesso livre, né, e com facilidade para o teu negócio. Isso vai fazer com que todos possam ter o acesso. Uma coisa que é de suma importância, que geralmente as franquias requisitam isso, é quando tu vai colocar uma franquia num determinado lugar, é tu fazer um contrato de 5 anos de locação. Por quê? Existem alguns riscos quando tu faz um contrato menor do que esse. Por isso que é bom tu escolher com muita calma, com muita tranquilidade, com muita paciência o teu ponto comercial, bate foto, visualiza, faz montagem da fachada antes de tu fazer a definição da escolha do teu ponto comercial. Por quê? Tu vai precisar fazer um contrato de 5 anos, no mínimo, para te fidelizar o ponto comercial. Esse ponto ele precisa ser fidelizado. Porque, por exemplo, se tu tiveres crediário ou não, o teu cliente vai voltar. Ele precisa voltar. Ele sabe que ali tem, por exemplo, uma farmácia, uma ótica, uma loja de calçados, né? Então ele sabe que aquele ponto comercial, por anos, ele sabe que ali ele vai encontrar aquele produto que é o que tu estás vendendo, uma perfumaria ou o que for. E o que é importante? Por que é bom tu atrelar muito bem o contrato? Porque se tu sair dali e alguém botar o mesmo segmento, ele vai pegar toda aquela tua fatia de cliente que sabe que ali tem um ponto comercial
que vende aquele produto. Tu imagina só que tu trabalha 5 anos formando uma carteira de clientes, formando a tua clientela, e daqui um pouco o dono do imóvel chega lá e diz para ti assim, olha, eu preciso do imóvel agora e eu quero botar alguma coisa. Ele vai lá e põe o mesmo segmento que tu. Então tu precisa amarrar isso muito bem, que depois que, se ele tem que te dar preferência no contrato, e amarrar que se tu sair e perder, ele não pode botar por 2 anos o mesmo segmento naquele ponto comercial. Por isso que tu precisa amarrar muito bem, escolher muito bem o ponto comercial, para que tu não tenha esse dissabor de trabalhar por 5 anos e entrar no lugar da tua empresa, o teu concorrente, com uma fachada imponente, e pegar o cliente, e foi tu que trabalhou. Ok? Então essas são as dicas. Eu desejo que vocês tenham sucesso no negócio de vocês. Utilizem essas ferramentas, essas dicas são muito importantes para o sucesso da tua empresa. Obrigado por mais um Café com Vendas com Alan Randam. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Bring me those contracts, come on, bring them to the king.